Nos assentar para receber desta semente, para mais um tempo de alimento, e o Senhor nos fará grandes coisas, amém? Eu quero estar começando a ler com vocês Salmos 90, 12. Salmos 90, 12. Vamos ler juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos, Espírito Santo. Nos ensina nesta noite a contar os nossos dias. Para contar, nós precisamos ter uma visão geral do que se tem para contar. Não tem como contar se você não está vendo, não é verdade? Quando falamos de dias, significa ver o futuro, ter um olhar para o futuro. Para contar os nossos dias, nós precisamos ter um olhar para o futuro. Vamos pensar na palavra de Deus. A palavra de Deus é um dos livros mais antigos do mundo, não é verdade? Ela tem história do que se passou, ele é um livro bem antigo, só que não é um livro de nostalgia. Não é um livro que arremete-nos apenas ao passado, mas é um livro de expectativas de um futuro, expectativas do amanhã. Ela nos revela aonde estávamos e fala sobre para onde estamos indo. Assim tem que ser nossa vida. Nós lembramos de coisas passadas, porém nós estamos vivendo para o futuro. Estamos com um olhar aberto para o futuro. Projetar não é você olhar para o passado, mas para o futuro. Quem projeta está projetando para o futuro. Não tem como projetar o passado. O passado já foi. Não tem como mudarmos nada no passado. No nosso passado não tem como acrescentar ou tirar nada. Mas quando projetamos, está dizendo a respeito do nosso futuro, amém? E nós estamos aqui no projeto de vida fazendo o quê? Projetando o quê? O nosso futuro. Lá em Filipenses 3, 13 e 14, Filipenses 3, 13 e 14, diz assim, a terceira parte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, eu prossigo para o alvo. Não há como projetarmos nostalgicamente. É ruim fazermos isso, baseado em frustrações e decepções. Nós não podemos fazer isso, porque é esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, eu avanço para frente, amém? Nós precisamos entender isso. É como se uma pessoa chegasse e falasse assim, Senhor, puxa, o meu avô, ele tinha um fusquinha que eu gostava tanto daquele fusquinha, né, Ana? E aquele fusquinha, ele foi roubado. Eu fiquei tão chateado porque eu gostava tanto daquele fusquinha. Deus, olha, hoje eu quero um fusquinha. Né? Às vezes a gente está nostalgicamente pensando acerca do nosso futuro. Deus tem coisas novas para nós, mas nós ficamos apegados às coisas que estão lá atrás, que passaram, e nós estamos projetando baseados no nosso passado. Deus tem algo novo para nós. Ou também falamos assim, aqueles foram os melhores anos da minha vida, não se fará mais anos como aqueles. Misericórdia, fala misericórdia. Misericórdia, tempos melhores estão por vir.
Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para aquelas que estão adiante, eu prossigo para o alvo. Deus está fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo uma coisa nova. Nesses próximos 6 meses, Deus está fazendo uma coisa nova. Que nós venhamos esquecer frustrações, dores do passado e entendamos o poder de Deus de fazer uma coisa nova. E nos abrirmos para algo novo que Deus está fazendo. Porque quando a gente fica lembrando do passado, nós estamos limitando o poder de Deus. Nós limitamos os sonhos, nós limitamos os projetos, porque estamos vivendo do passado. É tempo de vivermos o sobrenatural do Senhor, e Ele tem poder para fazer coisas novas. Ele tem poder para não se basear no passado, mas gerar algo novo do nada, porque Ele é o nosso Criador. Então nós precisamos ter os olhos para o futuro. Deus está fazendo. Nós precisamos ver nos nossos olhos abertos para o futuro. Que Deus abra seus olhos para ver o futuro. Que Deus faça com que você se esqueça do seu passado. Ah, mas eu não vou lembrar. Vai lembrar, mas você não vai se basear por ele. Você não vai sentir dor por ele. Você vai caminhar no novo do Senhor para a sua vida. Amém? Que seus olhos se abram para isso. Que você não fique relembrando o passado. Vira a página, irmão. Vira a página. Vai para a página nova da sua vida. Viva o novo do Senhor para a sua vida. Amém? Outro erro que cometemos quando projetamos é quando colocamos o fim em nós mesmos. A obra de Deus em nós, ela é contínua. Nós somos frutos de alguém e outros serão frutos de nós. Veja a família, somos filhos e agora somos pais, não é? Então a obra do Senhor, ela é contínua. Quando eu projeto para que o fim seja em mim mesmo, eu estou limitando Deus também. Eu estou limitando Deus. A nossa vida, ela é passageira, mas o legado, ele é duradouro. As bênçãos visitam até 1000 gerações. Então eu não posso projetar pensando que enquanto eu tiver vida é o projeto que eu tenho. Eu tenho que pensar em algo contínuo. Eu tenho que pensar em algo além de mim. Eu não posso correr esse risco de limitar o poder de Deus, de limitar o que Deus pode fazer. Eu quero chamar as crianças aqui na frente. Venham cá, crianças. Venham. Subam aqui no altar. Venham cá. Um olhar no futuro. Subam aí. Olha que coisa linda, gente. Olhem para mim. Prestem muita atenção no que eu vou dizer. Falta uma. Daqui a alguns anos, nós vamos fazer um culto. Um culto muito poderoso. E vocês vão estar muito atuantes neste culto. Daqui a alguns anos, talvez este culto não consiga ser nessa igreja. Porque talvez a polícia esteja fechando a igreja, proibindo os crentes de virem cultuar. Mas eu quero dizer para vocês, Sofia, você vai cuidar da logística. Você vai cuidar do dia, da hora e do local. Se não dá para ser aqui, a gente não vai deixar de cultuar não é, Sofia? A gente vai arranjar um lugar para cultuar e você vai usar a sua sabedoria, a sua inteligência para isso. Miguel, você vai convidar todos para este culto. Você vai entrar em lugares, Miguel, que outras pessoas não têm coragem de entrar. E você vai falar com uma autoridade para aquelas pessoas. E vai trazer muitas pessoas para este lugar. Sabia, Miguel? Este culto vai ser tremendo. Vocês vão com o Miguel, ok? Quando começar o culto,
vai ter um louvor delicioso. Vai ser um louvor que vai mover os céus. Isaac, cadê o Isaac? Cadê? Você vai estar tocando, Isaac. E cada som que você liberar, o céu vai se abrir e a presença de Deus vai descer. Vai descer. Kimberly, cadê a Kimberly? Você vai cantar também, Kimberly. E você, cada palavra que você soltar, vai quebrantar o coração das pessoas que estiverem ouvindo. Vai ser tão tremendo. Vocês vão se mover num poder sensacional do Senhor, né? Vai ter profecia. Cadê a Maria Eduarda? Você vai ser profeta. Você vai profetizar, você vai liberar verdades para aquele povo que vai estar ali. Viu? Bem, Baruch, você vai trazer uma palavra tão poderosa nesse culto, que as pessoas elas vão vir para frente sem você nem precisar convidar. Elas vão se abaixar e buscar a Cristo, sabe? Vão vir muitos paralíticos, vão vir muitos surdos, sabia? E vocês vão impor as mãos. Você vai curar um surdo, você vai curar um mudo, você vai levantar um paralítico, você vai profetizar para um que está morto e ele vai ressuscitar. Você vai impor as suas mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Vocês entendem o que está acontecendo? Isso não é um teatro. Nós estamos aqui projetando o que Deus vai fazer daqui a alguns anos através da sua vida. Quando as pessoas vierem para frente, Esther, o seu abraço vai curar. O seu abraço vai trazer cura, viu, Esther? As pessoas vão ser curadas através do seu abraço. Vocês entendem isso? Nós estamos aqui concordando, vocês concordam com isso? Então nós vamos orar por este culto. Vocês me ajudam nisso? Então fiquem de pé. Vamos orar por este culto. Vamos projetar o futuro. Isso não é um teatro. Isso não é um teatro. Tem coisas na vida dessas crianças que nós já identificamos que Deus vai se mover na vida deles. Este culto vai acontecer. Muitas vidas vão ser salvas. Eles serão poderosos nesta terra. Eles serão usados com grande poder. Mas nós vamos orar agora. Nós vamos orar para que Deus nos dê o preparo necessário para este culto. Nós vamos orar para que Deus nos dê a unção, viu, Samuel? Samuel, você vai ser um profeta do Senhor. Nós vamos orar para que Deus se manifeste e para que Deus nos ajude a nos preparar para este dia, tá bom? Então vamos lá, orem comigo vocês assim: Senhor, vamos lá, Senhor, nós nos colocamos à disposição, eis-me aqui, usa-me a mim, que o Senhor venha me ajudar a me preparar, a conhecer mais de Ti, a aprender mais de Ti, e a ser usado com grande poder, com grande unção, neste dia, Senhor, que já está programado no Senhor. Vamos, que neste dia, Senhor, que está programado para acontecer, eis-me aqui, usa-me a mim. Aleluia. Agora venham aqui, põe a mão aqui. Todo mundo, vem, põe a mão aqui em cima. Vamos cá, vamos, bora. Vem pequena. Isso aí, glória a Deus. Aleluia. Um olhar para o futuro. Um olhar para o futuro. Projetar para o futuro. Cabe a nós, pais, projetar para o futuro. Este culto vai acontecer. Vocês vão ver essas crianças fazendo essas proezas. Nós vamos ver. Nossos olhos verão. As evidências aparecerão. Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. A nossa vida é passageira, mas o legado é duradouro. As bênçãos visitam até 1000 gerações. Que
Que os nossos olhos se abram para o futuro, para aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer manifestar. Aonde está o centro dos nossos projetos? Aonde está o centro dos nossos projetos? Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor e faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Aonde está o centro dos nossos projetos? Não está na nossa força, não está na nossa riqueza, não está. Nós precisamos voltar o centro para Cristo, abandonar o eu, o me, o minha, o meu, parar de usar esses pronomes e começar a usar e trocar por Romanos 11:36, que diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Vamos trocar o eu, o me, o minha, o meu, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nele todas as coisas se convergem. Deus fez com que tudo se convergesse a ele. Não tem como projetar se não for a partir dele e retornando para ele. É o conceito da nucleação. Tudo se expande a partir de um núcleo. Cristo é o núcleo. Desde o princípio, não foi depois da cruz, não. Ele era aquele que estava com o Pai, e quando o Pai falava, o núcleo se expandia e o universo veio a existir. Ele é aquele que quando o Pai falou: haja terra, haja sol, haja lua, haja animais, haja mares, haja o homem, tudo veio a partir dele. Ele é o núcleo da onde tudo se desenvolveu, da onde tudo veio a existir, e tudo é para ele, se converge novamente nele. E quando nós fazemos projetos aonde nós somos o núcleo, nós nos limitamos porque a nossa mente é pequena, nosso caminho é baixo, o nosso coração é enganoso. Quando eu estou no núcleo, eu limito aquilo que Deus quer fazer. E é engraçado que quando nós nos convergimos ao núcleo, é natural haver uma multiplicação, uma expansão. Então não é Jesus aqui no núcleo, eu do lado, e eu indo para fora da célula. Não é eu olhando para fora, mas é eu indo para o núcleo, eu me convertendo ao núcleo, que as coisas se multiplicam e que as coisas se expandem. E nós muitas vezes estamos tentando ir rumo à expansão e não rumo ao núcleo. O problema é que quando vamos rumo à expansão, o nosso coração se engana. Nossos caminhos são caminhos errados. Mas quando eu vou em direção ao núcleo, o próprio núcleo implode e expande e alarga as estacas e multiplica a família e traz salvação e traz multiplicação e traz provisão, porque eu estou me convertendo ao núcleo. Do núcleo se expande todas as outras coisas. Aleluia. Atos 17, 28 diz: pois nele
vivemos, nele nos movemos e nele existimos. É por ele, é por meio dele, por ele, para ele que são todas as coisas. Na implosão eu tenho multiplicação. Na implosão eu tenho milagres, porque é natural, faz parte da célula dele, faz parte do DNA dele. Frutificação faz parte do DNA dele. Multiplicação faz parte do DNA dele. Salvação faz parte do DNA dele. Florescimento faz parte do DNA dele. Então, quando eu me converjo a ele, as coisas implodem e começam a acontecer na minha vida, começam a se manifestar na nossa vida. Então os projetos do Senhor é acerca de um futuro. Os projetos do Senhor, eles são contínuos. Os projetos do Senhor, eles são cristocêntricos. Cristocêntricos. Cristo no centro. Os projetos do Senhor são sobre um futuro. Os projetos do Senhor são sobre continuidade. E os projetos do Senhor são cristocêntricos. Nós nessa semana recebemos palavras tão poderosas. E cada dia Deus falava acerca de fé. Cada dia Ele falava acerca de termos fé, confiança, depositarmos, buscarmos, de descansarmos nele, confiarmos nos projetos dele para a nossa vida. E com certeza a nossa fé nessa semana, ela foi confrontada. Com certeza a nossa fé foi motivada para aumentar, foi instigada, né? E teve momentos de conforto e desconforto, não é verdade? Teve momentos que foi confortável, foi um consolo, e teve momentos que foi desconfortável, porque tipo, eu não estou no lugar que eu devo estar. E Deus é assim, Ele é consolo, mas Ele também é confronto. Ele é justiça, mas Ele também é juízo. Ele é amor, mas Ele também disciplina. E em todo tempo Ele vai ser assim, porque Ele é o Deus que quer o nosso bem. Ele é o Pai perfeito que quer o nosso bem. Só que a fé, ela não pode ser morta. Você pode ter sido motivado, encorajado, instigado, consolado e confrontado. Mas se isso não surtir efeito, é uma fé morta. É uma fé morta, porque a fé sem obras é morta. Quais serão os resultados dessa semana poderosa? Quais serão os resultados dessas palavras poderosas do Senhor na nossa vida? Será que nós vamos ficar só vindo de emoção em emoção, ou vamos viver de fé em fé? Foi acrescentado fé, então agora eu piso nas águas, eu mudo a vida, eu pratico o que tem que praticar. Amanhã tem outra palavra para acrescentar mais fé, então eu piso nessa nova fé e continuo andando, e aí até Jesus voltar, é de fé em fé, é de fé em fé. Cada vez que se revela, cada vez que se fala algo para mim, eu vou pisando de fé em fé, crescendo, uma fé crescente, uma fé crescente. Ou eu vou de emoção em emoção. Uau, que palavra! Aí na segunda, que desânimo. Aí no outro domingo, uau, nossa, essa foi dura, hein? Tô nem aí, deixa para depois. É de emoção em emoção que a Bíblia diz? Não, é de fé em fé, uma fé cheia de frutos,
uma fé cheia de reações, uma fé cheia de ação, uma fé cheia de prática. Foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que Ele lançou sementes, foi para isso que Ele deu direcionamento nessa semana. Não foi só para nos sentirmos arrepiados, não, foi para nós praticarmos. Porque não adianta ser apenas ouvinte. Ouvinte não muda nada. Ouvinte não transforma nada. Ouvinte é só mais um na multidão. Nós cantamos: eu vou clamar, clamar até o céu ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim para ser mais um, eu não quero ser mais um, eu vim viver milagres. Cante comigo. Eu vou clamar, clamar até o céu ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim para ser. Você não veio mesmo para ser mais um? Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Você veio viver milagres? Você vai viver milagres nos próximos 6 meses? Existia uma multidão andando com Jesus, ouvindo as palavras maravilhosas de Jesus, vendo os milagres que Jesus fazia, assim ó, na frente deles, ou até usufruindo desses milagres. Mas na hora da cruz, essa multidão não estava lá. Ouvintes, ficavam arrepiados, deslumbrados com todos os milagres que estavam acontecendo, mas não havia transformação, não havia ação, não havia prática, não havia reação. Uma semana poderosa usufruímos nesse tempo, mas agora que é a hora da cruz, aonde nós vamos estar? Agora que é a hora da renúncia, aonde nós vamos estar? Agora que é a hora de passar, carregar a cruz, negar a si mesmo e seguir Jesus, quem seremos nós? Porque Ele nos chamou para isso. As boas obras passam pela cruz. As boas obras passam pelo sacrifício, pela renúncia. Fomos instruídos, ouvimos, nos motivamos, que faremos agora? Vamos pegar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir Jesus? Ou seremos como aquela multidão que ouviu, mas não se posicionou, não agiu e não praticou? Quem seremos nós depois dessa semana abençoada? Aonde estaremos depois dessa semana abençoada? Eu oro, e realmente tenho orado, para que brote verdadeiro arrependimento em nossas vidas, um arrependimento que traga transformação e nos torne o exército de Deus, o povo de Deus que reflete a glória de Deus. Porque sem arrependimento não há transformação, sem ação, sem posicionamento não há transformação. Foram palavras de direcionamento, de palavras de atitudes, palavras práticas, que até as crianças conseguiram entender o que foi pregado aqui. Foram palavras simples. Agora, cabe a nós fazermos uma escolha. Se queremos viver milagres, nós vamos precisar passar pela cruz.
se queremos dar frutos bons que permaneçam, nós vamos precisar passar pela cruz, negar a nós mesmos e seguir Jesus. Se queremos ver Jesus sendo refletido através da nossa vida, não pode ser no emocional, porque a carne, ela não entende as coisas espirituais. Tem que ser no nosso espírito. Tem que ser no nosso espírito. Nós temos que negar a nossa carne. Nós temos que levar para a cruz a nossa carne. Nós queremos viver milagres, temos que levar para a cruz a nossa carne. Nós queremos viver provisão, temos que levar para a cruz a nossa carne. Nós queremos ver frutificação, temos que levar para a cruz a nossa carne. Porque de grande multidão, até no tempo de Jesus, o próprio Filho de Deus na terra se manifestando a sua luz, ainda assim, teve muitos que não estavam com Ele na cruz. Quem somos nós agora? Quem somos nós? Que faremos, pois, acerca de tudo que ouvimos? A Bíblia fala que aquele que constrói a casa na rocha, esse é aquele que ouviu e pratica. Aquele que constrói a casa na areia, ele só ouviu. Ele estava na igreja, ele estava no projeto de vida, ele não faltou. Os dois estavam no projeto de vida todos os dias. Eu ouvi glória a Deus deles, eu ouvi. Os dois davam glória a Deus, aleluia, oh que coisa boa, que maravilhosa, palavra maravilhosa. Só que só um praticou, só um pôs em prática o que ouviu. Sejamos este que está construindo a casa na rocha para os próximos 6 meses. Porque olha, digo a vocês, vai vir vendaval aí, vai vir enchente, vai vir dias difíceis, dias trabalhosos. Ah, mas você está... Não, eu estou falando que a Bíblia diz. Nesse mundo tereis aflição. Neste mundo nos últimos dias coisas acontecerão. Vai vir situações. Você quer ficar de pé nos próximos 6 meses? Começa a praticar o que você ouviu nessa semana. Começa a pôr em prática. Vai para a cruz, nega-se a si mesmo, que você vai chegar em dezembro de pé, para a honra e glória do Senhor, convergindo para Ele, porque por meio dEle que você ficou de pé, por Ele que você ficou de pé, e para Ele você vai ficar de pé, porque tudo vai convergir para Ele no final de tudo. E digo mais, por causa daqueles que ouvem e praticam, as próximas gerações também ficam de pé. Por causa daqueles que praticam, as próximas gerações também se põem de pé. Porque legado é contínuo. A nossa vida passa, mas aquilo que a gente pratica fica na mente das pessoas. Os outros continuam praticando, porque nós somos praticantes. Se coloque de pé. Tenha uma fé viva. Diga para a pessoa que está ao seu lado: tenha uma fé viva. Se nosso projeto for projetos eternos, se o nosso projeto for projetos cristocêntricos, se os nossos projetos for com uma fé viva, vai haver multiplicação, vai haver continuidade, vai haver bons frutos, vai haver o sobrenatural e vai haver o milagre. Se nós colocarmos esses projetos diante do Senhor e seguirmos,
o que Ele tem para as nossas vidas. Que os nossos olhos se abram para entender isso, para ver o futuro, para ver Jesus sendo o centro, e para tomarmos o cuidado. Que cuidado? Tá lá no YouTube. Eu vou ouvir de novo aquela palavra, porque eu preciso pontuar o que eu preciso praticar. Eu não prestei muita atenção naquela da terça-feira. Eu vou ouvir de novo, eu vou pontuar o que eu preciso praticar. Eu preciso pôr em prática. Eu preciso pôr em prática a revelação que Deus me deu, para que eu venha viver este milagre. Porque talvez passou desapercebido, mas eu não posso perder nenhuma semente. Eu não posso perder nenhuma semente. Que ela venha produzir em mim a 100 por 1. Que ela venha produzir a 100 por 1. Porque a semente é boa, então eu vou ser uma terra boa, que vou receber dessas sementes e não perder nenhuma sequer, para que ela produza em mim a 100 por 1. Senhor, oh Pai, nós somos falhos, nós somos corruptos e reconhecemos isso. Mas pedimos, Pai, assim como o Senhor não deixou faltar semente nessa semana, assim como o Senhor começou a boa obra na nossa vida, e começou e vai terminar, nós queremos, Senhor, corresponder a todo chamado, a todo direcionamento, a toda renúncia, a toda ação que o Senhor nos despertou nesta semana. Nós não queremos perder nada de Ti, Senhor. Nós não queremos perder o olhar para o futuro. Nós não queremos perder o núcleo da nossa vida. Nós não queremos ter uma fé pouca, mas nós queremos ter a nossa fé aumentada, de fé em fé, de fé em fé. Nos ajude, Espírito Santo, nos ajude a lembrar, nos ajude a nos posicionar, nos corrige, nos confronta, nos tira do lugar de ouvintes para praticantes. Muda isso na nossa história, muda isso na nossa vida. Nós nos arrependemos, Senhor, todas as vezes que o Senhor nos deu uma palavra e nós só ouvimos. Nós nos arrependemos daquilo que não praticamos, daquilo que prorrogamos, daquilo que procrastinamos, daquilo que demos pouco valor, daquilo que menosprezamos. Nós nos arrependemos diante do Senhor e declaramos, Pai, a partir de hoje, nós não queremos apenas ser ouvintes, mas nós queremos ser praticantes da Tua palavra. Nós queremos pegar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir os passos de Jesus. Nós queremos ter uma fé ativa, uma fé poderosa, uma fé que pratica tudo aquilo que o Senhor direciona. Nós queremos nos mover, Senhor, nesses próximos 6 meses, mediante a Tua voz. E aquilo que o Senhor falar, nós vamos obedecer. Aquilo que o Senhor pedir, nós vamos te dar. E aquilo que o Senhor direcionar, nós vamos seguir com uma fé ativa, com uma fé ativa. Assim, abre os nossos olhos para ver o futuro, conforme o Senhor vê, e assim possamos manifestar nesta terra o Teu poder, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus.